Bem-vindos ao Psicanálise Informação. Meu nome é Tatiane e hoje nós iremos falar sobre as fases do desenvolvimento psicossexual. Eu não sei se está muito barulho porque está uma chuva forte aqui, trovão. Qualquer coisa, se der um apagão, vocês já sabem, é por causa da chuva. Mas enfim, hoje iremos falar sobre as fases do desenvolvimento psicossexual e qual a influência delas e a importância de saber sobre elas no setting analítico. Primeiramente, eu irei falar um pouquinho sobre a visão de Freud a respeito das fases do desenvolvimento psicossexual. Segundo Freud, o desenvolvimento psicossexual está intimamente ligada à formação das neuroses, pois ele acreditava que dificuldades ou fixações em qualquer dos estágios do desenvolvimento psicossexual poderiam levar a conflitos internos que, se não resolvidos, poderiam persistir na vida adulta como neuroses. E quais seriam as fases do desenvolvimento psicossexual na teoria freudiana? Seria a fase oral, anal, fálica, latente e genital. É importante entender que em cada fase do desenvolvimento psicossexual, a libido e as pulsões são direcionadas de forma específica. Existem conflitos em cada fase do desenvolvimento psicossexual e, nesses conflitos, o sujeito encontra uma forma de resolver essas fases do desenvolvimento, direcionando sua libido e sua pulsão de forma específica. Para resumir assim por cima, porque em outra aula eu irei falar sobre libido, pulsão de vida, pulsão de morte, resumindo de forma bem rápida o que seria a libido. A libido é a energia psíquica ou força vital que impulsiona os desejos, os instintos e os comportamentos do ser humano, especialmente relacionadas ao prazer. Para Freud, a libido não se limitava apenas à sexualidade, mas também está envolvida em outras áreas do comportamento humano e ela está associada ao prazer e ao desejo, sendo frequentemente interpretada como uma energia sexual. Então, a libido ela é uma energia sexual, mas não sexual no sentido de sexualidade, de ato sexual, mas de prazer, de instinto de sobrevivência. Então, a pessoa ela pode sublimar questões de energia sexual para outras coisas, como passeios, como hobbies, arte, música. Isso pode ser considerado uma energia libidinal para coisas que não são atos sexuais propriamente ditos. E pulsão, o que seria a pulsão na visão de Freud? A pulsão é um impulso interno, uma força que surge do inconsciente direcionada a satisfazer uma necessidade ou desejo. A pulsão é a base da libido e é dividida em pulsões de vida, como a sexualidade e a preservação da vida, e pulsões de morte, que envolvem agressão e destruição. A pulsão é o que impulsiona a libido para um objeto ou fim específico. Qual a relação entre a libido e a pulsão? A libido é direcionada pelas pulsões. As pulsões determinam o objeto e a forma que a libido vai tomar para atingir a satisfação, seja ela sexual, agressiva ou de outra natureza. A libido é a energia que impulsiona essas pulsões e os comportamentos que elas geram. E por que estamos falando sobre libido e pulsão? Para explicar as fases do desenvolvimento psicossexual. Como já foi dito, em cada fase do desenvolvimento psicossexual, a libido e a pulsão encontram formas diferentes de se satisfazer, de eliminar essa tensão. Então, em cada fase do desenvolvimento, a libido ela está concentrada em uma zona erógena do corpo. No caso, na primeira fase do desenvolvimento, que seria a fase oral, está concentrada na boca, o prazer pela sucção, pela alimentação. Então agora eu irei falar sobre cada fase do desenvolvimento uma por uma. Vamos começar pela fase oral, que é a fase em que a libido está concentrada nessa área.
Então, no estágio oral, os primeiros meses de vida de uma criança, o momento em que o prazer está centrado na boca e em atividades associadas com uma alimentação, Freud vai identificando que a maneira como as necessidades orais são satisfeitas ou frustradas durante esse período tem um impacto profundo e duradouro na formação da personalidade e em questões psíquicas que podem surgir na vida adulta. É um estágio que se caracteriza pelo relacionamento inicial da criança com o mundo externo, mediado principalmente pela figura materna. O estágio oral, segundo Freud, é considerado a base do desenvolvimento psíquico-sexual, porque marca o primeiro momento em que a criança começa a vivenciar experiências de prazer e desprazer associadas ao corpo, mais especificamente à boca. Então imagina a criança quando nasce e sente fome. A primeira forma de sobrevivência, de prazer, de satisfação é pela boca. Então, é uma zona de energia que aí Freud vai falar que a energia sexual ela é desde o nascimento, porque por meio dessa energia, dessa libido, se sobrevive, se sente prazer. Então, o prazer não é só o ato sexual, mas é o prazer de se alimentar, o prazer de se satisfazer com necessidades básicas. Então, essa energia libidinal, ela também visa a necessidade de sobrevivência. Por isso que ele fala que a libido é uma energia sexual que visa prazer e sobrevivência. Então, nesse caso, é uma sobrevivência da criança. E essa libido, ela vai sendo direcionada de formas diferentes de acordo com cada fase do desenvolvimento psíquico-sexual. Já na fase anal, como que ocorre a libido e o direcionamento das pulsões? No estágio da fase anal, que a gente até considera um dos mais críticos para a formação da personalidade e a constituição do sujeito, é interessante entender que durante essa fase o foco do prazer libidinal se desloca para a zona anal e o processo de aprendizagem do controle dos esfíncteres. Os esfíncteres são estruturas musculares que têm pelo corpo de orifícios que se abrem e fecham. Então, esse é um momento em que a criança aprende a controlar a hora que ela vai fazer o cocô, a hora que não vai fazer, se segura ou não. Então, é mais do que defecar, o que acontece? Tem o controle por trás disso, o que isso significa para ela. Então, vai muito além do cocôzinho que ela faz ou deixa de fazer. Tem uma questão emocional ali, um conflito psíquico entre escolha, o que ela faz ou não. Ela vai começar a se impor. Então, na fase anal, mais do que controlar os esfíncteres do corpo, os orifícios, ela também vai começar a dizer o que ela quer, o que ela aceita, o que ela não aceita. Então, seria o controle de uma forma geral. Na fase fálica, o que ocorre na fase fálica? Nesse estágio, a criança começa a experimentar de maneira mais direta a consciência a respeito do corpo, as diferenças sexuais e o desejo. Para Freud, é nesse estágio que surge o complexo de Édipo, um fenômeno psicológico em que o desejo pela mãe ou pelo progenitor do sexo oposto e a rivalidade com o pai ou o progenitor do mesmo sexo emergem, levando a criança a confrontar uma série de conflitos psíquicos e emocionais, e tendo que aceitar ou não a castração. Então, na fase fálica, o que acontece? A libido ela está direcionada à questão de se identificar com o progenitor do sexo oposto. Então, por exemplo, o menino, ele sente desejo pela mãe. Tem gente que interpreta mal isso, mas como que a criança vai sentir desejo pela mãe? Não é o desejo sexual propriamente dito, mas é um desejo voltado para quero a mãe só para mim, não quero dividir ela com o pai. Então é nesse sentido que ela não quer perder, ela não quer abrir mão, porque ela quer só para ela quer uma conexão, ela quer ter toda a atenção específica para ela quer ter toda a atenção da mãe
só para ela, e quando ela vê que tem um outro, que a mãe direciona a atenção dela para outro, que é além dela, a criança ela começa a criar rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Então, na fase fálica, que ocorre o complexo de Édipo e a castração, elas ocorrem de forma diferente com a menina e o menino. No caso do menino, ele tem medo de ser castrado, então ele sai da castração e ele abre mão do objeto de amor, que seria a mãe. A menina, ela entra na castração, porque ela se vê castrada, ela percebe que a mãe é castrada e que o pai, ele possui o falo, que vai ser um termo mais de Lacan sobre o falo, tanto imaginário quanto simbólico. E aí ela aceita ser castrada, aceita a falta, e isso faz com que ela finalize o estágio fálico, que seria esse desejo de conexão com o progenitor do sexo oposto. Depois temos o estágio latente. O conceito de latência para Freud refere-se a um período de inibição das pulsões sexuais, marcando uma pausa na manifestação explícita da libido. No entanto, embora a sexualidade latente esteja à primeira vista adormecida, essa fase não é desprovida de atividade psíquica significativa. É durante esse período que ocorre uma reorganização das pulsões e um redirecionamento da energia libidinal para atividades de natureza social, cultural e acadêmica. A criança passa a investir seus interesses e sua energia em amizades na escola e em atividades extracurriculares. Então, o que acontece no período latente? A criança ela começa a sublimar essa libido para atividades socialmente aceitas. Ela pode começar a desenvolver um hobby, um estudo específico, uma arte. Ela pega a sua libido e direciona para coisas que a sociedade considera como importante. Na fase genital, que é a última, é quando, após o período da latência, a energia libidinal é novamente mobilizada, dessa vez centrada nos órgãos genitais. No entanto, enquanto nos estágios anteriores o prazer estava ligado principalmente ao próprio corpo, o autoerotismo, agora o prazer sexual envolve outra pessoa. A sexualidade passa a ser direcionada para objetos externos, culminando na capacidade de formar relações heterossexuais saudáveis segundo a teoria freudiana. Um dos aspectos centrais do estágio genital é a transição do autoerotismo para o amor objetal. Nos estágios anteriores, a criança experimenta prazer sem a necessidade de outra pessoa. Mas no estágio genital, o prazer é profundamente ligado ao desejo por outro ser humano. Esse amor objetal não é apenas sexual, mas envolve uma conexão emocional e relacional madura. E qual a importância de estudar sobre as fases do desenvolvimento psíquico-sexual para atendimento no set analítico? Lembra que eu falei que em cada fase do desenvolvimento psíquico-sexual, a libido ela está direcionada especificamente em uma zona erógena, e as pulsões a tensão entre mente e corpo, e a tentativa de eliminar essa tensão, de satisfazer. Em cada fase, a criança ela resolve de uma forma específica essa fase. Então, na fase oral, ela vai concluir essa fase de uma forma específica. Na fase anal, de outra forma específica. Então, imagine que na fase anal, por exemplo, imagine que a mãe ou que o pai é muito... uma pessoa muito rígida, muito controladora, que quer tudo controlado, tudo certinho. Imagine essa criança que vai fazer uma coisa e aí, tipo, fez cocô nas calças, fez uma coisa errada, aí a mãe vai lá, não pode isso, e aí vai lá querendo pegar essa criança e ensinar o que é certo, controlar tudo certinho. Ou ela vai se tornar uma pessoa bem controlada, bem assim,
pontual em tudo, bem organizada, ou pode ser que ela seja extremamente desorganizada. Dependendo de como ela vai interpretar essa realidade, isso que está acontecendo, dependendo de como esse conflito vai ser resolvido na psique dela, ou ela vai ser uma pessoa extremamente organizada, com toque por limpeza, organização, ou vai ser totalmente desorganizada. Isso seria o final e a resolução. Como que a pessoa ela finaliza essa fase do desenvolvimento? Como que ela no futuro ela direcionar a libido e suas pulsões de acordo com essa fase do desenvolvimento?